Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao programa número 17 do Instituto Conexões Cognitivas. No programa de hoje, nós iremos falar sobre o seguinte tema: como identificar pensamentos automáticos negativos. Mas antes do início, eu gostaria de pedir para que vocês nos ajudem na divulgação do programa, como sempre, tá? Então, compartilhe o vídeo com amigos, com familiares, com pessoas que vocês julguem que têm interesse em conhecer a terapia cognitivo-comportamental, TCC, tá bom? E fique conosco até o final do programa. Obrigado. Bom, nós escolhemos esse tema para hoje porque, assim, é o carro-chefe da terapia cognitivo-comportamental. É nós ensinarmos o nosso paciente a identificar os seus pensamentos automáticos negativos, que são aqueles pensamentos que geram emoções negativas e, normalmente, eles estão baseados num dado irreal. Então, existem várias formas de nós identificarmos esses pensamentos, não é, meninas? Sim, nós podemos identificar esses pensamentos automáticos negativos de várias maneiras. E é importante que o terapeuta cognitivo, ele trabalhe com pensamento disfuncional a toda sessão, né? Então, vamos lá, vamos pensar em algumas maneiras de identificar esses pensamentos. Podemos ensinar eles a fazerem registro desses pensamentos, né? Por exemplo, pegar uma folha, um caderninho, até no nota de celular mesmo. Então, se ele está diante de uma situação onde ele sente uma emoção forte, seja tristeza, raiva, ansiedade, medo, ou ele tem um comportamento também que chama atenção, para um pouquinho, pensa ali o que está passando na minha mente agora, nesse momento. E anota a situação, mesmo, sabe, no início talvez ele não consiga anotar muito bem, mas a gente vai psicoeducando até que ele, né, acaba conseguindo. E depois que ele já tiver, digamos assim, psicoeducado em anotar esses pensamentos, nós também vamos ensinar, né, eles a ver o quanto é real esse pensamento, o quanto não é real. Porque muitas vezes eles têm situações onde eles pensam de forma catastrófica, ou pensam tudo ou nada, ou outros erros de pensamentos, não é isso? Exatamente. Então, quando a Rose traz as distorções cognitivas, e a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de aprendizagem, a gente orienta os nossos clientes, inclusive damos a eles o material onde consta quais são esses erros de pensamentos. Mas, além disso, durante a sessão, como as meninas trouxeram, nós trabalhamos esses pensamentos na sessão. E existe uma técnica maravilhosa, que é a seta descendente. Tendo em vista que as distorções, elas falam sobre o nosso paciente. Então, a pergunta aí de US$ 1 milhão é o que isto fala ao seu respeito? O que essa situação representa para você? E ele vai dizer, e supondo então que isso fosse verdade, o que você descobre sobre você? E, de novo, a gente pergunta, então, se tudo isso é verdade, o que significa ao seu respeito? E até o momento em que, em geral, os clientes, eles chegam a chorar nesse momento, ou realmente sentir uma emoção intensa, porque, normalmente, nessa hora, eles chegam em crenças nucleares, crenças muito profundas. Então, essa é uma técnica que eu gosto muito e ela é muito efetiva. Lembrando que é importante utilizá-la quando o nosso cliente, como o Paulo disse, a Rose e a Neuza, ele já está psicoeducado, ele já entende o que são pensamentos, o que são emoções, o que são comportamentos. Então, acho que isso é fundamental. Existem dois erros que o terapeuta cognitivo iniciante comete com frequência, não é? Um deles é, ele ensinou como é que faz, porque nós temos que treinar, e aí ele diz, mas eu já ensinei, o paciente não aprendeu. Quer dizer, ele não aprendeu porque não é uma técnica simples, parece, mas não é. Identificar um pensamento automático negativo é algo bastante complexo.
Então, ele terá que ver em várias sessões, o terapeuta terá que passar para ele essa tarefinha de casa, para que ele traga o registro que a Rose falou, que é um formulário, e aí nós vamos corrigindo esse formulário até ensiná-lo. E o segundo erro é ficar forçando o paciente a se lembrar de uma coisa que ele não lembra, porque nós estamos muito mais habituados a lembrar da emoção do que do pensamento. Então, uma técnica importante é a reencenação mental, onde nós levamos o paciente a voltar um pouco, rebobinar o filme dentro da cabecinha dele. Então, ele pensa, às vezes, uma hora antes do fato ocorrido, e nós vamos verificando como é que está o seu humor nesse momento. Ele repete um pouco mais a cena, conta um pouco mais como é que está o seu humor, até chegar na cena fundamental, onde ele teve um pensamento, de fato, aquilo que a gente chama de pensamento quente, né? Uhum. Eu acho que o Paulo pode ter tido um pensamento automático negativo, porque só as meninas falaram, né, Paulo? É Ele pode ter verdade. pensado, essas Vocês não meninas deixaram não falar me... hoje. Mas eu gostaria de falar, Neuzinha, do quão é importante o paciente estar psicoeducado na TCC. Dele saber o que é um evento, dele conhecer muito bem o papel do pensamento, das emoções e do comportamento. Quando ele domina, né, esse conhecimento, fica muito mais fácil para ele identificar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual o comportamento que ele teve naquele momento por conta de estar sentindo determinadas emoções. Isso é muito importante. Então, eu reforço aqui para que vocês, sempre que possível, revejam, né, revisitem o modelo da terapia cognitiva com o seu paciente, tá bom? Muito bom. Legal, pessoal. Muito obrigado, viu, pela companhia de vocês. Não esqueçam de deixar seu like se vocês tiverem gostado do programa e não esqueçam também de compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço para todos. Obrigado, meninas, por vocês estarem aqui. Até a semana que vem. Tchau, até semana